Outubro de 2014. Ana Lídia Gomes, 14 anos, sai da escola no setor Fim Social, em Goiânia. Ela caminha sozinha pela rua. Uma moto preta se aproxima em alta velocidade. 3 tiros. A menina cai na calçada. O motoqueiro some. A polícia militar chegou ao local às 17h32. Ana Lídia estava com a mochila rosa ainda nas costas. Não havia motivação aparente. Nenhuma testemunha havia visto o rosto do atirador. Mas Ana Lídia não era a primeira. Entre 2011 e 2014, a Delegacia Estadual de Investigações Criminais de Goiânia acumulava dossiês de homicídios sem solução. As vítimas não se conheciam, os locais eram diferentes, o método era sempre o mesmo: tiros disparados de uma motocicleta. As manchetes se repetem nos jornais goianos. Mais uma vítima de motociclista. Homicídio sem testemunhas no setor norte. Polícia não tem pistas. Em 3 anos, mais de 30 casos. A imprensa começa a chamar o autor de fantasma. O perfil das vítimas não seguia uma lógica óbvia. Moradores de rua encontrados em viadutos, travestis abordadas em pontos de prostituição, mulheres jovens voltando do trabalho ou da escola, adolescentes em áreas periféricas. A seleção parecia aleatória, mas havia um denominador comum. Todos estavam sozinhos no momento do ataque. O delegado Rômulo Andrade assumiu a coordenação dos casos em 2013. Ele identificou 39 ocorrências com características compatíveis. Em todas, câmeras de segurança registravam a mesma motocicleta preta. O piloto usava capacete integral. O rosto nunca aparecia. A população de Goiânia reagiu com medo. Bares e lanchonetes de bairros periféricos passaram a fechar às 20 horas. Associações de moradores distribuíam panfletos pedindo que ninguém andasse sozinho à noite. Linhas de ônibus registraram queda no movimento. Uma cidade de 1,4 milhão de habitantes havia mudado seus hábitos por causa de um único homem. 39 vítimas, 3 anos de investigação, nenhum suspeito com nome. A Polícia Civil de Goiás sabia que o autor era metódico, móvel e invisível. O que eles ainda não sabiam era que ele trabalhava de uniforme, entregando encomendas pelos mesmos bairros onde matava. Quem era o homem por trás do capacete? Em novembro de 2014, o governador de Goiás determinou a criação de uma força-tarefa específica para investigar os homicídios em série. A cobrança vinha da imprensa, de deputados estaduais e de organizações de direitos humanos. A força-tarefa reuniu delegados da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, peritos do Instituto de Criminalística e agentes da Polícia Civil. Ao todo, 23 profissionais foram designados exclusivamente para o caso. O delegado Douglas Pedrosa assumiu a coordenação técnica da força-tarefa. Sua primeira determinação foi reunir todos os laudos balísticos dos homicídios registrados desde 2011, na região metropolitana de Goiânia. O perito Marcos Vinícius analisou os projéteis recuperados em 11 corpos diferentes. O resultado foi conclusivo. Os mesmos 3 calibres apareciam repetidamente. 2 deles correspondiam a armas de uso restrito. A análise das ranhuras nos projéteis identificou marcas de cano idênticas em casos separados por meses de intervalo. Isso confirmava uma única arma responsável por múltiplos assassinatos. O mesmo atirador havia agido pelo menos 6 vezes com o mesmo revólver calibre 38. Quando a força-tarefa expandiu a busca nos arquivos, encontrou boletins de ocorrência de 2011 que ninguém havia cruzado com os crimes mais recentes. O primeiro homicídio com o mesmo padrão tinha data de registro de março daquele ano. A série era 3 anos mais antiga do que a investigação supunha. A equipe montou uma linha do tempo com 39 ocorrências, distribuídas entre março de 2011 e outubro de 2014. Eram 43 meses de crimes sem um único suspeito identificado. Nenhuma câmera havia captado o rosto do atirador. A equipe geográfica plotou os 39 endereços em um mapa da Grande Goiânia. Os pontos se concentravam em um raio de aproximadamente 15 quilômetros, abrangendo os bairros Setor Serra Dourada, Residencial Itamaracá e Jardim Novo Mundo. Nenhum crime havia ocorrido fora desse perímetro. O perfil geográfico indicava que o autor provavelmente morava ou trabalhava dentro da área delimitada. Essa hipótese reduziu o campo de investigação para uma população de aproximadamente 280 mil pessoas.
Investigadores ouviram familiares de 17 vítimas ao longo de janeiro de 2015. Nenhum conhecia os demais. Não havia relação de amizade, conflito ou negócio entre as famílias. A ausência de vínculo era ela mesma uma informação. Um detalhe se repetia nos depoimentos. Quase todas as vítimas foram abordadas enquanto estavam sós em vias públicas de movimento moderado. O atirador escolhia alvos isolados. Nunca atacou em locais com aglomeração de pessoas. Em fevereiro de 2015, a Força Tarefa consolidou o perfil preliminar do suspeito. Homem, adulto jovem, familiarizado com a região, provável condutor de motocicleta. Era pouco, mas era o primeiro perfil concreto em 4 anos de investigação. Em 14 de fevereiro de 2015, Beatriz Moura entrou na sede da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios. Ela tinha 23 anos e havia sobrevivido a um ataque em janeiro. O agressor chegou por trás em uma motocicleta e disparou uma vez. O tiro passou de raspão na cabeça. Beatriz descreveu o agressor. Homem jovem, aparência comum, pardo, capacete preto integral. A motocicleta era escura, provavelmente uma 150 cc. Ela não viu o rosto, mas ouviu o motor reduzindo antes do disparo. O depoimento de Beatriz confirmou o que outros sobreviventes haviam relatado em 2013 e 2014. A abordagem seguia um padrão consistente. Motocicleta em baixa velocidade, aproximação silenciosa, disparo único. Nenhuma troca de palavras, nenhuma tentativa de roubo. A Força Tarefa solicitou imagens de câmeras de segurança de 22 locais próximos às cenas de crime. O trabalho levou 3 semanas. Técnicos analisaram mais de 400 horas de gravação entre janeiro e fevereiro de 2015. Em 3 gravações distintas, uma motocicleta Honda CG 150 de cor preta aparecia nas proximidades dos locais dos crimes. Os horários coincidiam com as janelas de tempo estimadas para os ataques. A moto circulava sozinha, sem passageiro. Uma câmera de posto de combustível no bairro Jardim Novo Mundo registrou a placa parcialmente legível, GOI 3. Técnicos da Polícia Civil utilizaram software de melhoria de imagem. Em 6 de março de 2015, a placa completa foi identificada. A placa estava registrada em nome de Tiago Henrique Gomes da Rocha, 26 anos, residente no setor Bueno. A consulta ao sistema mostrou o endereço residencial sem antecedentes criminais. Ele trabalhava como motoboy. Investigadores cruzaram o endereço de Tiago com o mapa geográfico dos crimes. A residência ficava dentro do raio delimitado pelo perfil geográfico. A Força Tarefa iniciou vigilância discreta no dia seguinte. Durante a vigilância, agentes registraram Tiago saindo para trabalho às 7 da manhã com a moto preta. Ele usava capacete integral preto. Sua rotina era regular e sem irregularidades aparentes. A Polícia Civil levantou o histórico familiar de Tiago. Ele cresceu no bairro Jardim América, em Goiânia. Aos 11 anos, foi vítima de abuso sexual cometido por um vizinho adulto. O caso foi registrado, mas o abusador nunca foi condenado. Tiago não tinha passagens pela polícia. Colegas de trabalho o descreviam como quieto e pontual. Nenhum conflito registrado no emprego. Sua mãe, Maria Helena da Rocha, vivia com ele no mesmo apartamento. Em 10 de março de 2015, o delegado Rômulo Andrade assinou o mandado de busca e apreensão. O cerco estava fechado. Tiago Henrique Gomes da Rocha não sabia que era o único nome na lista. Em 14 de março de 2015, uma equipe da Polícia Militar realiza uma blitz de rotina na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. Tiago Henrique Gomes da Rocha é parado em sua Honda CG 150 preta. Os agentes encontram uma pistola calibre .40 ilegal na mochila dele. Tiago é levado à Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios. O delegado Rômulo Andrade reconhece a placa da motocicleta. Em menos de 2 horas, o suspeito investigado pela Força Tarefa está sentado diante dos delegados. Tiago começa a falar sem que os delegados apresentem evidências. Então, neutro, sem hesitação, ele descreve 39 homicídios. Datas, bairros,
descrições das vítimas. Os investigadores registram cada detalhe. Nenhuma emoção aparece no rosto do suspeito. A confissão é verificada contra os arquivos da força-tarefa. Detalhes que nunca foram divulgados à imprensa batem com o que Tiago descreve. O delegado Douglas Pedrosa confirma publicamente: as informações só poderiam ser do autor dos crimes. A notícia da prisão se espalha pelo setor Bueno. Colegas de trabalho de Tiago na empresa de segurança não reconhecem o homem descrito. Um vizinho declara à imprensa: ele cumprimentava todo mundo, era quieto, frequentava a igreja. Outro colega diz: nunca vi nada fora do normal. O Instituto Médico Legal de Goiânia realiza a avaliação psiquiátrica de Tiago ao longo de 2015. Os peritos concluem o diagnóstico: transtorno de personalidade antissocial. Não há registro de psicose. Tiago sabia o que fazia, era considerado imputável. O julgamento de Tiago Henrique Gomes da Rocha começa em 2016 no Tribunal do Júri de Goiânia. O promotor Ricardo Alves apresenta 39 acusações de homicídio qualificado. Familiares de vítimas ocupam as cadeiras do plenário. O júri condena Tiago em todas as 39 acusações. A sentença totaliza 714 anos de prisão em regime fechado. É uma das maiores penas já aplicadas na história criminal do estado de Goiás. Tiago ouve a leitura sem alterar a expressão. Tiago Henrique Gomes da Rocha matou 39 pessoas em 3 anos enquanto vivia uma vida aparentemente normal. Trabalhava, sorria para os vizinhos, frequentava a igreja. Quantos monstros caminham entre nós, escondidos atrás de rostos comuns? E o que transforma uma vítima de abuso infantil em um predador que escolhe as vítimas mais vulneráveis? Moradores de rua, travestis, mulheres sozinhas, exatamente aqueles que a própria sociedade já havia abandonado. Se este documentário trouxe algo novo sobre o caso de Tiago Henrique, deixe seu comentário abaixo. Sua opinião ajuda a manter este trabalho vivo. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sino. Cada novo caso depende do seu apoio para chegar a mais pessoas.